Show, então vamos lá. Para começar, primeiro queria agradecer a todo mundo, né? Estou vendo que já tem uns rostinhos conhecidos, é família, é o pessoal da Sal, é o pessoal de mercado. Então, fico bem contente da gente estar batendo esse papo hoje. A ideia é descontrair mesmo, a gente conversar sobre carreira, né? Principalmente dentro da tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, se carreira já é um tabu para as áreas de RH, de TI, imagina para quem está inserido nesse contexto, né, no mercado. Então, a ideia é trazer um pouquinho de insights, né, de questões que eu vivencio aí no mundo da tecnologia para que vocês consigam levar isso para a carreira de vocês e facilitar esse processo. Mas então, quem é essa pessoa que está aqui falando, né? Eu sou a Lana, para quem não me conhece, eu tenho 27 anos. Hoje eu trabalho como gerente de pessoas e cultura na South System. Tá? Além desse trabalho, eu também faço mentoria de carreira, né, para profissionais negros. Quem assiste Todo Mundo Odeia o Chris sempre brinca que eu sou o Julius, né? Porque tudo que surge de trabalho eu estou fazendo em relação à área de RH de pessoas. Tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar nas redes, fiquem à vontade. Tem meu Instagram, meu LinkedIn. Depois eu posso passar meu WhatsApp também para quem tiver alguma dúvida e a gente trocar bastante ideia. Eu já trabalhei com diversos segmentos, né, dentro de RH, de desenvolvimento de pessoas, mas nos últimos anos eu tenho, então, me dedicado para a área de tecnologia, né, trabalhando na parte de e-commerce e agora trabalhando na parte de outsourcing. E para vocês conhecerem, então, o que é a Soft System, né, essa empresa que eu trabalho, eu trouxe um vídeo bem explicativo e didático, e depois eu vou contar um pouquinho sobre a empresa. Está dando para ouvir aí? A South System acredita que existe um potencial infinito em cada cliente, em cada projeto e em cada pessoa. Investir conhecimento em um ser humano é trazer para o mundo algo extraordinário, unindo talento e informação. Por isso, com a South Academy, investimos nas melhores formas para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada pessoa. O conhecimento de cada um dos colaboradores impulsiona clientes, que impulsionam projetos e que, por sua vez, acaba inovando o mundo. Proporcionamos equipamentos de ponta e ações interativas de forma criativa, trazendo à tona esses potenciais latentes em cada um, na busca pelo aperfeiçoamento, criatividade e inovação contínua. Nossa busca por impulsionar se reflete também no que chamamos de efeito sal, através de ações sociais realizadas em nome de todos aqueles que fazem parte da South System. O respeito, a diversidade, a empatia e a transparência estão presentes em nosso dia a dia. Por isso conquistamos relações saudáveis entre colaboradores e clientes. Essa sinergia é o que nos move para sermos referência global em soluções digitais. Isso é ser sal. Impulsionar pessoas para inovar o mundo. Mas agora, para vocês saberem um pouquinho sobre a Salp, né? A parte de impulsionar pessoas para inovar o mundo é exatamente o que a gente vai falar hoje, que é sobre carreira, né? Então, para vocês entenderem esse ponto principal, né? A parte de pessoas, ela é essencial quando a gente fala de carreira na tecnologia. E a South System, então, se propõe cada vez mais a trabalhar nesse sentido para as pessoas, tá? Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui a visualização de apresentador, que eu acho que na hora do YouTube saiu aqui. Normal, né? Se não fosse comigo, não aconteceria isso. Ainda falei, vou tirar esse vídeo. Ainda bem que a gente deixou, conseguiu passar, mas enfim. Bom, então quando a gente fala, né, de impulsionar o crescimento das pessoas, automaticamente a gente consegue impulsionar o crescimento de colaboradores, de clientes, de parceiros, né? E isso faz com que a gente se mova todos os dias para alavancar aí os resultados e falar sobre pessoas, né? As empresas,
elas são feitas por pessoas. Então, quando a gente vai falar de relações comerciais, quando a gente vai falar de tecnologia, a gente está entregando para um ser humano, né? Por trás de tudo aquilo. E o que a Salf, então, oferece para as pessoas, né? Que é importante vocês saberem. Então, nós temos hoje uma campanha de home office, né? Onde a gente entende que ninguém estava preparado para esse momento, precisava dar esses subsídios, né? Para os profissionais conseguirem trabalhar da melhor forma. A parte de saúde mental, que também foi um agravante dentro da pandemia, onde as pessoas estavam, enfim, né, sentindo alguns aspectos que antes não eram falados e nem trabalhados, ainda mais na área de pessoas, bem-estar financeiro, né, toda a parte de conseguir mentorar os profissionais para que eles consigam lidar bem com o dinheiro, né, que eles ganham. A gente sabe que na área de TI existe, né, essas questões dos cargos competitivos e salários altos hoje dentro do mercado, e o Salf Academy, né, que é uma plataforma hoje, uma estrutura que nós temos de conhecimento dentro da Salf, através da Udemy, mas também através de compartilhamento de conhecimento, tá? Então, só para vocês terem um pouquinho de noção, assim, do que a empresa faz, e hoje a gente tem aí uma nota super bacana dentro do Glassdoor e do Indeed. Então, se vocês quiserem acessar depois para entender um pouquinho sobre a empresa, fiquem bem à vontade. Aqui também tem umas questões sobre as vagas e sobre carreira no detalhe, que vocês podem assistir também, quais são as principais tecnologias que a Salf trabalha hoje, né? A Salf hoje entrega para os nossos clientes os principais do segmento financeiro, tecnologias bem avançadas aí de mercado, e vocês podem conferir isso na nossa página, tá? Fiquem bem à vontade. Bom, mas vamos falar sobre o que interessa, né? Sobre carreira. Há muito tempo, as empresas, elas começaram a seguir uma estrutura engessada quando se tratava de carreira. Então, antes mesmo eu estava conversando aqui sobre o fato de nós, às vezes, temos que ficar 10 anos numa empresa para conseguir subir de cargo, e isso, né, às vezes nem é prometido e nem acontece. Então, antigamente, as carreiras elas estavam estruturadas em W ou em Y, né? E o colaborador, ele só tinha duas opções para seguir. Ou ele seguia numa parte de gerenciamento de projetos, ou na carreira em Y ele se tornava especialista de uma área ou liderança de uma área. Então, né, as empresas começaram a entender que essa estrutura precisava mudar. Com o passar do tempo, se começou a analisar uma estrutura de carreira em rede, tá? Então, é onde o colaborador ele passa por vários cargos e depois ele escolhe o caminho que ele deseja seguir. E na tecnologia, isso não é diferente, tá? Então, as empresas de TI começaram a estruturar esse mapa de carreira nesse formato de rede para que os profissionais conseguissem ficar mais felizes no trabalho e também a gente conseguisse elevar as competências, né, tanto técnicas quanto comportamentais principais dos perfis. E aí a gente precisa falar sobre empregabilidade na tecnologia, tá? Segundo um relatório, tá? 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não existem. O ritmo da mudança ele vai ser tão rápido que as pessoas vão ter que aprender na hora utilizando tecnologias de realidade aumentada, né? Enfim, realidade virtual. A capacidade de adquirir novos conhecimentos vai ser mais importante do que o próprio conhecimento. E machine learning, que já é uma, né, tecnologia que nós utilizamos hoje, principalmente as áreas de RH Tech, irá permitir encontrar os melhores profissionais para tarefas distintas, né? E hoje já nos permite encontrar os melhores profissionais de mercado. E aí, né, vem aquela famosa frase dos robôs irão substituir as pessoas. Então, eu digo para vocês que não, os robôs não irão substituir as pessoas. Por quê? Cada vez mais, né, é necessário e cobrado que nós, seres humanos, dentro das nossas organizações, das nossas empresas, a gente se destaque através de criatividade, em vez do nosso potencial. Por quê? Considerando que esses robôs vão executar as ideias já existentes, né, vão executar ações que nos permitem hoje, né, tomar muito tempo e deixar a gente com um trabalho talvez braçal muito forte, mas e quem vai criar as novas ideias? Quem vai criar as novas iniciativas para esses robôs produzirem? Nós.
Então, se a gente não tiver essa capacidade de mudança de comportamento, os robôs não vão nem existir, né? Quanto mais substituir as pessoas. E aí, falando disso, de empregabilidade na tecnologia, eu trouxe uma imagem aqui, né, com essas palavras, para a gente conseguir diferenciar um pouco da parte artificial com a parte humana. Então, na parte artificial, a gente entende que habilidades, né, vão acontecendo uma por vez, sendo que na parte humana, nós temos múltiplas e simultâneas habilidades. A parte artificial vai ser melhor em automação, mas a gente vai ser melhor em autonomia, né? A parte artificial ganha em análise de volume, mas a gente ganha em análise de ambiguidade. Na parte artificial, o processo, né, ele vai trazer muito em relação à velocidade, do quanto as coisas são feitas de forma rápida, né? Quem tem paciência hoje de entrar num computador e o computador está com a internet travada ou aquele aplicativo não funcionar? Ninguém, né? Porque a parte artificial precisa funcionar nessa velocidade. Mas o que a gente espera das pessoas que trabalham com a gente? Um pensamento crítico, né? Analítico. Na parte artificial, então, vai ser uma natureza-razão e, né, na parte humana, o que a parte artificial não consegue fazer, que é a natureza da emoção, tá? E falando nisso, eu separei aqui para vocês, conforme o Fórum Econômico Mundial, tá? Habilidades que, segundo eles, né, em relação à pesquisa, vai estar em alta em 2025. Então, tem aqui alguns 15 tópicos de habilidades e eu quero debater isso com vocês. Pensamento analítico e inovação, que a gente acabou de trazer, né, de ter pessoas com pensamento e senso crítico. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. Então, isso é essencial na tecnologia, a gente também vai falar disso mais para frente. Resolução de problemas. Se tem alguém aqui que já trabalha com tecnologia e me disser que não existe resolução de problemas, olha, a gente está no lugar errado, porque tecnologia é resolução de problemas o tempo todo. Criatividade, pensamento crítico, liderança, né? E aí, no aspecto de liderança, não é nem naquela questão da pessoa ter um cargo de liderança, mas muitas vezes dentro da tecnologia vai ser necessário, tá, e cobrado, que os profissionais tenham um perfil de liderança para um projeto em específico, que a pessoa tenha um perfil de liderança para um produto que está sendo desenvolvido. Então, muitas vezes, né, naquele ambiente de trabalho, numa squad menor, né, num grupo menor de profissionais, vai ser necessário essa capacidade de poder liderar momentos, né, e processos e produtos. Uso, monitoramento e controle de tecnologias, programação, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Então, a gente também já falou desse momento pandêmico, né, onde a tecnologia ela teve um boom em relação a tanto oportunidades de negócio, né, novas, quanto problemas. Quem está dentro do mercado já sabe que está super aquecido, já entende que precisa muito dessa resiliência. Raciocínio lógico. Não existe tecnologia sem iniciar pelo raciocínio lógico. Isso é uma prática extremamente necessária. Inteligência emocional, né? Então, isso requer o tempo todo dentro do processo de tecnologia e carreira. A experiência do usuário, né? Conseguir entender se aquilo que eu estou desenvolvendo está fazendo sentido para a pessoa que está por trás daquele produto e, principalmente, né, se o que eu estou construindo está fazendo sentido para o cliente, para mim. Então, a experiência do usuário é extremamente necessária. O foco no cliente. Então, os produtos hoje precisam ser desenvolvidos para as pessoas, né? Em qualquer âmbito de trabalho é necessário ter foco no cliente. Então, o meu cliente interno são as pessoas, eu preciso ter um foco nelas, né? Se eu não trabalhar para pessoas e não atender as expectativas delas, eu não vou estar atendendo o meu cliente. Análise e avaliação de sistemas e persuasão e negociação. E aí isso é muito interessante, que alguns profissionais sempre conversam comigo e falam sobre essa questão de persuasão e negociação, né? Nunca imaginaria que no mundo de tecnologia eu ia precisar negociar algo com alguém. Então, muitas vezes, né, estão na mesa de um projeto e é necessário negociar um prazo maior por conta de o desenvolvimento daquele sistema ser mais demorado, né? E como que a gente explica isso, às vezes, para um cliente que não vive no mundo de tecnologia? Então,
essa skill de persuasão e negociação e de conseguir transcrever o que na tua linguagem e na linguagem dos teus colegas, né, das pessoas que estão contigo ali no dia a dia na equipe, para uma outra linguagem, fazer essa analogia é extremamente importante, né, e necessário. Então, a persuasão e a negociação, eu digo que para mim é um dos itens mais críticos, assim, que a gente precisa analisar melhor. Bom, então, mudança de comportamento em relação à carreira, né, a gente começou a entender que isso, acho que felizmente, fez essa mudança nas organizações, onde se começou a olhar, depois ali dos anos 90, a parte mais de competências, de conhecimento, de relacionamento, né? Então, quando a gente trouxe esse conceito de empregabilidade para o mercado de trabalho, a gente mudou muito o valor das coisas e das pessoas, né? Então, as competências, elas trazem muito mais da qualidade individual, de proatividade, responsabilidade, motivação, quanto a pessoa é ética no trabalho. O conhecimento, né? Então, referente à área de atuação da pessoa, se a pessoa ela tem essa capacidade de buscar conhecimento fora do local de trabalho, né? E muitas vezes as empresas também fornecem esses subsídios que são importantes. E o relacionamento, né? O quanto essa pessoa consegue manter uma rede saudável, despretensiosa de contatos, tanto dentro quanto fora da empresa, e gerar oportunidades, né, de forma mais natural. Só que tem um aspecto que é necessário e que as pessoas pouco sabem ou fazem, que é tomar decisões, né? Então, carreira, ela é tomar decisões. Porque muitas vezes a gente vai se encontrar em momentos em que é necessário decidir para qual caminho seguir, só que para fazer esse processo, a gente precisa de vários atributos, tá? E um deles, para mim, é um dos cruciais, que é o autoconhecimento, né? Se fala muito de autoconhecimento, mas em que momento vocês acham que o autoconhecimento ele é presente na vida de vocês? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, porque às vezes as pessoas não enxergam o principal momento que o autoconhecimento ele deve acontecer, tá? Eu, Alana, para mim, vou colocar aqui minha experiência, o meu autoconhecimento ele começou a partir desde exercícios de perfil comportamental, de fazer várias vezes exercícios de perfil e entender qual resultado que daria, PDI, terapia, enfim, várias práticas, né, de autoconhecimento que a gente precisa fazer para se conhecer, tá? E, além disso, são pessoas que existem no nosso universo de carreira que nos ajudam a nos conhecer melhor, tá? Legal, a Marcele colocou aqui, todo dia um pouquinho, mas a terapia ajuda muito. É verdade. Eu que o digo, ajuda bastante. Se mais alguém quiser compartilhar isso, está super à vontade. Eu vou dar uma lida depois. E eu conheci uma pessoa, tá? Um grande mentor no mundo do esporte. Eu não contei isso no início, mas para quem não sabe, eu joguei voleibol. E isso me fez o autoconhecimento assim, ser bem gritante, porque é em momentos difíceis que a gente trabalha o autoconhecimento. E esse mentor, tá, que eu vou contar para vocês quem é, ele me ensinou lições muito importantes e interessantes, tá? Esse mentor, para mim, ele é um dos grandes técnicos e gestores de carreira que eu conheço, que é o Bernardinho, tá? E uma das coisas que ele ensinou é trabalhar para fortalecer a parte emocional, de forma que a gente não perca a execução de uma tarefa, né? Então, o voleibol, ele é um mundo de altos e baixos, né? Um dia a gente está no topo ganhando, outro dia a gente não está mais no topo ganhando. Mesmo assim, a gente vai continuar treinando para aperfeiçoar aquilo que não está bom. Então, isso foi uma das primeiras lições que eu aprendi. Tentar entender os porquês de uma derrota e assumir as responsabilidades para seguir em frente. Então, quando acontece algo que não está tão legal na nossa carreira, a primeira coisa que é importante é a gente assumir essas responsabilidades, entender o que tem de gap nesse sentido para a evolução. O inconformismo e a insatisfação, a gente precisa ser mais insatisfeito, né? De sair, às vezes, daquele momento de inércia e conseguir crescer mais dentro da carreira. Não existe atalho para sucesso, então, isso é um ponto que ele sempre trouxe, né? O trabalho intenso é a estrada mais curta para se conseguir chegar no objetivo principal. Errar de uma forma aceitável, mas nunca na intenção. Então, se tem alguém do meu time aqui também sabe que eu sempre digo, erra coisas diferentes, né, do que já errou, aprende com os erros que já foram feitos.
E o questionamento é uma grande fonte de crescimento e o crescimento permanente é uma grande fonte de satisfação. Carreira é satisfação, é a gente entender que no local que estamos felizes e, né, conseguimos chegar naquele objetivo ou ainda estamos caminhando para aquele objetivo. E existem outros atributos também, além do autoconhecimento, que se fala muito de fit cultural hoje, né? De match, entre profissionais e empresas. E para que a gente consiga entrar numa organização, né, e estar num papel dentro dessa organização, se de fato a gente goste, é necessário a gente se conhecer, trabalhar o autoconhecimento antes e saber o que combina e o que não combina com a gente para dar esse match ou não, né? Ou destoar, muitas vezes, do profissional entrar numa organização e falar, não me adaptei à cultura daquela empresa. Isso eu escuto muito no mercado. Então, as pessoas que não fazem esse processo de autoconhecimento tende a acontecer isso, né, cada vez mais. Uma coisa importante, que é o networking, né? Então, é necessário que hoje, no mundo de tecnologia, as pessoas sejam mais participativas, participem de fóruns, de comunidades, né? Hoje nós temos aí TDC, entre outros eventos e programas, né? O próprio Mais Pra Ti, que também faz a conexão dessas pessoas, porque hoje nas empresas, tá, existe uma forte política de indicação premiada, então, dentro da tecnologia. Se um profissional entra numa empresa e indica outros, cada vez mais há essas indicações de perfis em potencial que podem vir a crescer dentro dessas organizações, tá? Então, o networking, ele é extremamente importante por isso. E outra coisa que está por trás do networking, né, é que nós indicamos quem a gente confia. Então, muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de que as empresas se conversam, os tech recruiters se conversam, e eles sabem quem são os profissionais que estão no mercado, que são referência, e os profissionais que não são. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? O que eu sempre falo, o mundo de tecnologia é minúsculo. Então, o quanto mais a gente conseguir entregar, né, profissionalismo e ética no ambiente profissional de TI, melhor. E o principal, que é a oportunidade, né? Então, dentro do mundo de tecnologia, eu sempre trago aquela frase, né? Eu não gosto das pessoas que arrumam um problema para cada solução. Tem que ser o contrário, as pessoas precisam arrumar cada vez mais soluções para os problemas e criar as oportunidades onde ninguém mais enxerga. Eu acredito que aí está um caminho, né, para que as empresas e os demais, né, profissionais consigam saber enxergar no que a pessoa é melhor. E assim fica mais fácil, né, da gente tomar as melhores decisões. Seguir um caminho correto ou talvez não seguir um caminho tão legal, mas aprender com essa rota aí. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, Alana, legal, todas essas skills, né, comportamentais, mas e a parte técnica, como que funciona para eu entender isso dentro de carreira? E aí eu trago para vocês esse meme, né? Se os outros ficam com raiva do que você fez, você é júnior, né? Se ninguém fica com raiva do que você fez, você é pleno, mas se você ficar com raiva do que os outros fizeram, você é sênior. Então, hoje, as pessoas têm muita dúvida sobre o júnior, o pleno e o sênior, tá? E no universo da tecnologia, nós também temos dificuldade, que nós estamos ali na avaliação dessas pessoas, por conta de cada vez mais surgir tecnologias diferentes, surgir perfis comportamentais e técnicos diferentes, né? Onde a gente precisa, muitas vezes, encaixotar as pessoas num perfil, né? Num local, e não ter, às vezes, uma liberdade maior de avaliação, tá? Então, eu trago para vocês um pouco de mudança também que as empresas começaram a fazer, principalmente empresas de outsourcing, né, onde precisam avaliar profissionais de fato em termos de tecnologia, e começou a se abrir um leque maior. O profissional ele pode ser pleno em React e sênior em Node, né, sendo um desenvolvedor full stack. Mas a pessoa também pode ser um Java sênior e não conhecer Spring Boot, né, porque dentro da empresa que ele está, não é necessário essa tecnologia, né? Não é necessário essa skill. Então, para a empresa que ele está hoje, ele é sênior, mas talvez para uma empresa com tecnologias mais avançadas, ele já não seja, ele seja um profissional júnior. O desenvolvedor front-end, ele pode ser um cara especialista em Angular, mas ele não conhecer React. Então, existem várias alternativas e caminhos que hoje a tecnologia segue,
E essas empresas, então, começaram a avaliar as pessoas de acordo com o conhecimento que elas trazem na bagagem. Então, vamos entender o que aquele profissional tem de potencial, o que ele conhece e consegue desenvolver em termos de tecnologia, e a gente vai avaliar ele por cada skill, né? Do que encaixotar a pessoa nesse processo minúsculo, né? De júnior, pleno, sênior e ponto final, né? Não deixar as pessoas livres para conseguirem evoluir nesse sentido. E aí eu trago para vocês aqui alguns perfis técnicos, tá? Que muitas vezes a gente vê o universo da tecnologia muito fechado. Então, a gente sabe que existem várias vertentes hoje de trabalho dentro da TI, que muitas vezes é desconhecida pelas pessoas, como a parte de web designer, programação e desenvolvimento é o principal, eu acho crucial, né, que as empresas pedem, e os profissionais também têm interesse em aprender a se desenvolver. Toda a parte de segurança, de suporte técnico, né? Hoje também as mídias sociais é algo que vem crescendo bastante dentro da pandemia, se teve um crescimento extremamente expressivo em redes sociais, e hoje são poucos profissionais de tecnologia que sabem desenvolver, né, e se aperfeiçoar dentro dessas plataformas. A parte toda de sistemas de gestão de projetos, que também cada vez mais vem crescendo, né, dentro desse campo do saber, onde se cobram muito a questão de agilidade, de mindset ágil, que daí a gente também teria que fazer um outro meetup só para isso, mas também são conteúdos e termos que cada vez mais vocês precisam estar familiarizados para conseguir entrar, talvez, numa organização maior ou que já tenha projetos gigantescos atuando, tá? Bom, a parte de jogos digitais, então, e e-commerce, eu já vim da área de e-commerce, eu sei o quanto dentro dessa área tem diversas vertentes também para se trabalhar com tecnologia, tanto com suporte, implantação de loja. Então, quem ainda está em dúvida do que seguir realmente como carreira e como referência de perfil técnico, eu acho que é importante dar uma avaliada no detalhe, né, do que cada cargo desses traz, e a pessoa também, depois desse processo de autoconhecimento, conseguir saber quais são as áreas que se sente mais confortável, né, que consegue navegar mais à vontade. Redes de informática, computação em nuvem, qualidade de software, toda a parte de BI, né, de trazer dados e dashboards, insights para as empresas também, isso é uma área muito importante, porque é dali que se toma ações, muitas vezes da organização, né, de sair do achismo e realmente ir para números e dados, e gestão de processos de qualidade também é uma área opcional que vocês podem estar atuando aí e seguir. E uma coisa importante, né? Vocês podem ser excelentes tecnicamente, né? Falando no detalhe, mas se o comportamento e as decisões não são boas, as pessoas elas são fadadas ao fracasso. Então, a teoria é importante, mas a prática é o que faz a pessoa profissional. E aí eu fui estudar o que os profissionais de TI eles querem das empresas, né? O que a gente precisa oferecer para esses profissionais? O que eles entendem como crescimento em relação à carreira? E aí saiu 3 pilares, tá? Da pesquisa do Panorama Positivo, que é a parte de oportunidade, de crescimento, aprendizado e qualidade de vida. Então, hoje, né, a parte de oportunidade, ela está muito relacionada às metas estabelecidas e alcançadas que aquele profissional ele quer para sua carreira, né? E como a gente consegue encaixar isso de uma forma mais didática e leve para que essa pessoa consiga atingir esses objetivos. O sucesso, né, na carreira, ele acontece através de crescimento e aprendizado. Então, os profissionais, eles cada vez mais buscam empresas que consigam dar liberdade dessas pessoas atuarem de forma criativa e com desafios, né? Que o profissional não fique naquela rotina monótona de construir as mesmas coisas e fazer as mesmas atividades. E a qualidade de vida, né? Hoje se engana as empresas que acreditam que só o salário é importante. Os profissionais que cada vez mais valorizam sim ganhar bem, mas valorizam locais que eles consigam ter um equilíbrio emocional entre trabalho e vida pessoal, tá? Então, esses são os 3 pontos aí que os profissionais andam procurando em termos de crescimento e satisfação em suas carreiras dentro das empresas, tá?
Mas o que essas empresas estão procurando desses profissionais de tecnologia? Empreendedorismo e negócio, aprender coisas novas e amar tecnologia. Então, as empresas, elas, hoje, precisam que um profissional tenha um espírito empreendedor, que eles consigam propor soluções para o negócio que eles estão trabalhando, como se a empresa fosse deles, né? Então, cada vez mais se cobra desses profissionais de tecnologia esse entendimento do business, do projeto, do negócio que as pessoas estão trabalhando, né? Sei lá, eu vou desenvolver um projeto do Pix. Hoje a empresa que eu trabalho faz isso. Mas se eu não conheço o que é o Pix, o que ele traz de benefícios, como que eu vou desenvolver isso por trás, quais são as principais reclamações que o mercado tem, eu não consigo trabalhar só de forma técnica, né? Eu preciso entender essa linguagem de projeto, do que está acontecendo no dia a dia. A parte, então, de aprender coisas novas, isso é crucial, porque a área de tecnologia muda o tempo todo. Então, agora nós estamos aqui conversando, com certeza tem alguém descobrindo alguma coisa nova e vai lançar um artigo amanhã, e a gente está sempre com aquele sentimento de atraso, né? Mas, como é uma área que passa por constantes, né, mudanças, é sempre importante a gente tentar estar atualizado em todos os sentidos, né? Conhecer tecnologias novas, ler sobre tecnologias novas, enfim, acho que hoje o conteúdo é o que não falta nas redes, né? E as pessoas cada vez mais estão por dentro do que está acontecendo. E o amar tecnologia, eu acho que quando a gente ama o que faz, transparece ali na entrega de produtos, enfim, de sistemas do que a gente está desenvolvendo naquele momento. E acho que as empresas cada vez mais buscam profissionais que sejam, né, engajados ao que realmente fazem, né, que gostem e amem o que fazem. Até essa semana a gente teve um onboarding e uma pessoa do meu time perguntou, né, o que vocês não gostam de fazer em relação à atividade de vocês, ao cargo de vocês, e as pessoas tiveram dificuldade de falar o que elas não gostam, né, e algumas falaram, não, isso talvez não é tão confortável, mas faz parte do pacote. Eu sou louco pelo que eu faço, então isso para mim é tão pequeno perto das coisas que eu entrego no final, e aí a gente consegue perceber o quanto as pessoas realmente elas amam, né, o que fazem, amam a sua profissão. E aí eles podem me perguntar, tá bom, Alana, legal tudo isso, mas por que tem tantas vagas abertas, né, na área e poucas pessoas para atender essas demandas? Então eu também me faço essa pergunta e muitas vezes me faço outras perguntas também em relação à sociedade, né, em relação às organizações que eu vejo e noto, e a gente tem hoje um abismo, né, entre preciso contratar pessoas e preciso dar oportunidade para as pessoas. Então, se entendeu que dentro do mundo da tecnologia inflou, nós não temos mais profissionais disponíveis no mercado, existe uma briga gigantesca entre as empresas para conseguir contratar pessoas, né? Existem brigas gigantescas também para os profissionais se movimentarem das organizações que eles estão. Muitas vezes os profissionais trabalham em dois projetos diferentes para conseguir atender a demanda do mercado, mas as empresas também começaram a notar isso e começaram a mudar um pouco a visão, esse viés, e aí entrou a questão do vamos contratar caráter e treinabilidade, né? A gente precisa dar oportunidade para as pessoas que têm potencial, né? E evoluir com essas pessoas tecnicamente, porque o técnico, se a pessoa ela tem potencial, é fácil de ensinar, né? Então a gente precisa contratar pessoas boas. Então a organização, enfim, de tecnologia, as empresas começaram a fazer esse movimento. E para fazer esse movimento, então, foi necessário um processo de fit cultural mais estratégico, né? Até empresas de body shop começaram, então, a aderir a essa prática de formação de profissionais, né? Na South System, a gente tem um programa que se chama Impulsionar, além de ser mantenedor do Mais Pra Ti, que tem esse objetivo, né? De contratar caráter e potencial para a gente conseguir treinar as habilidades dentro de casa, porque isso é o nosso DNA, né? De impulsionar pessoas. E por conta desse projeto, então, ele surgiu, né, em relação a essa necessidade de nós não termos profissionais dentro do mercado, mas também com o viés de trazer para esse projeto pessoas que, talvez pela condição social, pela discriminação, não tenham esse
esse acesso fácil, né, dentro do mundo de tecnologia. Então, é só a gente olhar números, né? Quantos alunos negros nós temos nas faculdades de tecnologia? Quantas mulheres, né, nós temos hoje nas faculdades de tecnologia? Então, a gente sabe que existe, sim, esse abismo, né, entre as oportunidades oferecidas e as contratações de pessoas e a ideia é que as empresas realmente mudem esse cenário. Mas não mudem só no discurso, mudem na prática, né? Além de fazer a contratação dessas pessoas, a gente conseguir acolher elas da melhor forma possível. E aí, por conta disso também, né, nós incluímos ali diversidade e inclusão para, né, além de acolher esses profissionais, a gente conseguir reter essas pessoas da melhor forma possível, entendendo que, né, dentro da tecnologia, a gente está fazendo um impacto direto na sociedade também, com a contratação dessas pessoas, né? Eu sempre falo que a tecnologia, ela aproxima as pessoas, né? Hoje a gente está no momento de pandemia, as pessoas estão longe, ao mesmo tempo estão perto, né? A tecnologia, ela muda a vida das pessoas. Então, é só a gente entrar em depoimentos de pessoas que não tinham a oportunidade de trabalhar com tecnologia e hoje cresceram dentro de um projeto, né? Trabalham com TI e mudaram a vida, talvez, da sua família, né? Mudaram toda a vida de um ciclo dentro da sociedade. Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais atento a isso. Uma coisa também que sempre vem à tona quando a gente fala de carreira é o fator idade, né? Será que eu tenho idade para entrar no universo da tecnologia? Já estou com uma idade avançada na cabeça, né, da pessoa, muitas vezes, e não quer tomar essa decisão. E eu sempre falo que a idade mais maturidade, ela precisa ter uma estratégia por trás, né? Então, quem tem uma idade, uma bagagem, experiência de vida mais avançada, sai na frente em termos, né, de aprendizado e de vivências que uma pessoa mais jovem não tem e não conhece. Então, muitas vezes, brigar na linha do código, né, que eu brinco, não é o caminho ideal. Mas, sim, trazer naquele processo de autoconhecimento que a gente falou lá no início, quais são os aspectos técnicos que eu tenho, né, e comportamentais que fazem a diferença para mim, e é nesses pontos aí que eu vou brigar realmente para conseguir meu espaço, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o ex-funcionário da IBM, ele fundou 2 empresas de software, tá? Depois de completar 40 anos, e ele hoje é bilionário. Então, a gente sabe que existem esses recortes, né? Mas ele começou depois dos 40. E se ele tivesse pensado que, não, já tenho 40 anos, não vou fazer esse processo, né? Talvez não teria dado certo. Então, trouxe aqui algumas dicas para a gente continuar falando de carreira, tá? Carreira não é receita de bolo, então vocês podem desenhar o que vocês quiserem para cima, não existe fórmula mágica para chegar nesse objetivo, e sim ser fiel ao que desenhou para si como carreira, né? E seguir esses recortes que vocês decidirem. O código não se importa com quem vai resolver, e sim como ele vai ser resolvido. Então, é importante sempre estar dentro das boas práticas, né? Dentro da área de tecnologia. Dentro da tecnologia, acho que em qualquer área, nunca a gente vai saber tudo. Então, é importante ter paciência para conseguir evoluir, tá? Tecnicamente. Não se acomode, procure sempre estudar e validar as tendências de mercado, tá? Uma coisa que é muito importante, que eu vejo que fazem, mas ainda há pouco, que é criar portfólios com os projetos que já sabe, já está desenvolvendo. Então, é necessário que, se possível, né, conforme vai aprendendo questões mais técnicas, desenvolver projetinhos no GitHub, Bitbucket, enfim, para a gente conseguir, dentro das empresas, avaliar o que a pessoa já sabe e o que ela não sabe. E acho que através desse material também é possível fazer uma reflexão, né, de que pontos já evoluiu tecnicamente e que ainda vai precisar evoluir. No trabalho, vocês vão aplicar o que vocês aprenderam estudando. Então, a prática, é o que eu falo, faz a pessoa profissional de fato. Nessa área, para se destacar, né, na multidão e ser referência, ela é um pouco complexa, assim, então é necessário muito trabalhar esses aspectos comportamentais, porque tecnicamente as pessoas, elas já são boas, né? Existem muitos profissionais bons tecnicamente no mercado, mas eu acredito que o pacote completo
que a gente falou já de negociação, de entender do business, do negócio, ter autoconhecimento e saber no que as pessoas realmente são boas, né? E conseguir evoluir na sua carreira é o que faz as pessoas diferentes uma das outras, tá? Presença online, que é extremamente importante, o que a gente está fazendo aqui agora, de participação, de estar ativo nas comunidades da área, criem comunidades que não existem ainda, né? Então, tem pessoas que fazem iniciativas que entendem que daqui a pouco não existem profissionais trans na tecnologia e criam essas ações, entendem que não tem mais mulheres na tecnologia, né? E agora existem, enfim, vários programas que incluem o Ex Minas Pretas, entre outros, que fazem essa inclusão de profissionais e o networking, né? Relacionamento na área, então, é extremamente importante, como eu trouxe para vocês. E aí, para a gente já se encaminhar para o final, eu trouxe aqui um testezinho de comportamento, que a gente falou muito de autoconhecimento, acho que é necessário a gente, talvez, desenferrujar um pouco, tá? Então, eu trouxe aqui alguns perfis, deixa eu só ver aqui os comentários, não sei se tem alguma questão, alguma pergunta, mas depois vocês podem colocar as perguntas aqui. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os perfis, tá? Vamos imaginar que o perfil 1 são pessoas que alcançam um resultado satisfatório, porém possuem dificuldade de repensar seus métodos e não têm abertura para a criatividade, tá? E possuem uma excessiva autoconfiança. Vão anotando aí, talvez, num papel ou onde vocês estiverem no chat, tá? Qual perfil vocês se identificam mais ou se tem mais de um que vocês se identificam, tá? Eu quero ler nos comentários ali. Perfil 2. A pessoa não passa despercebida, é meio centralizadora, né? Precisa de cuidados ininterruptos daqueles que o cercam, tá? Perfil 3. Procura estar sempre satisfeito em qualquer situação, podendo não ter exigências em relação à responsabilidade. Perfil 4. Enxerga pouco proveito das situações que ocorrem, prefere a aristocracia e sugere passar uma imagem de mal-humorado, muitas vezes. Perfil 5. Prefere tudo de forma democrática, tá? Tem dificuldade de perceber a realidade que o cerca e muitas vezes pode se tornar acomodado. Perfil 6. Deseja que seu trabalho e capricho sejam observados indiscriminadamente. Tem percepção de ser a pessoa menos assistida e sobrecarregada. E o perfil 7 é uma pessoa ingênua e simplória, muitas vezes não se espera um resultado plausível desse perfil. Vocês já tiveram alguma vez, tá? Alguma liderança, algum colega, ou vocês mesmos já se enxergaram num desses perfis? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, que eu vou mostrar para vocês do porquê esses perfis, tá? Deixa eu ler aqui os outros comentários. Deixa eu ler aqui os outros. Vamos lá, quero saber quais os perfis aí que vocês mais se identificaram. Tem aqui o perfil de 1 a 4. Não precisa ter vergonha, não existe certo ou errado, tá? É mais para você talvez se conhecerem nesse processo. E também tem uma questão, né? Sempre tem um ponto ali a melhorar, né? Tem um ponto positivo, mas sempre tem alguma coisinha que ainda fica. A Mariana falou no 6. Massa. A Poliana falou no 1. Melina 1. Vocês desconfiam? O José mandou aqui para mim no 2. São vários, a Melissa. Vocês desconfiam que perfis são esses? Mal-humorada. A Júlia votou, não tenho certeza, acho que 6.
Bom, esses perfis são de personagens, tá? Será que alguém acerta aí quais são os personagens? Muito bem, Melina. Não, não é pegadinha, é os sete anões mesmo, né? Cada um tem um perfil extremamente diferente, né? E dentro desse perfil individual, o grupo se dá bem, né? Se complementa. Então, olha só, quanto a gente tem um pouco de cada anão, né? Dos sete anões no nosso contexto de comportamento, de carreira e de crenças, né? E de como a gente se enxerga. E também esse exercício é interessante, muitas vezes fazer com outras pessoas, porque o que a gente enxerga em nós mesmos, às vezes, é diferente, né? Do que as outras pessoas enxergam em relação ao nosso perfil. E aí eu trouxe para vocês, tá? Uma questão que eu acho que ajuda bastante, que é nós entendermos assim a nossa persona, né? Um plano de carreira e conseguir responder algumas perguntas, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo que vocês podem seguir, se alguém quiser, eu tenho esse exemplo para conseguir digitar, escrever, posso compartilhar. E eu fiz isso também para minha carreira, né? Eu criei a minha persona e eu fui respondendo algumas questões para não desvirtuar desse caminho e eu não desvirtuar do meu autoconhecimento. Então, quem eu sou, o que eu quero ser, né? A gente escrever isso mesmo e deixar gravado, aí não precisa escrever, né? A gente pode colocar aí quem usa Miro, Asana, Trello, enfim, né? Deixar num Canva, podem ficar à vontade. Onde eu quero estar daqui a alguns anos, né? Qual o valor que eu entrego para o mercado? Quais são as minhas competências? O que eu preciso desenvolver? Então, tudo isso, quando a gente coloca, né, de fato, escrito em algum local em que a gente consiga visualizar essas questões, fica muito mais fácil da gente chegar numa entrevista ou da gente chegar na empresa em que nós estamos trabalhando e saber quais são as melhores decisões a se tomar, tá? E aí eu trago uma mensagem aqui final e depois deixo livre aí para quem quiser bater um papo. Se as coisas não estão acontecendo como você deseja, é necessário refletir como que você administra, né, os seus sonhos e atitudes. E é isso, gente. Espero que tenha conseguido contribuir aí um pouco em relação à carreira de vocês. Obrigada, Lana, muito obrigada. Olha, eu acho que vários insights interessantes aí. Vamos ver o que a galera está colocando aqui no chat, se alguém tem alguma pergunta. A Melina aqui está dizendo que foi muito bom. A Marcélia te achou maravilhosa, amor. A Luciana disse que adorou também. A Júlia achou uma ótima apresentação. A Jaqueline está aí batendo palmas. Muito legal mesmo. Pilas, a Jaque, a Lu. Obrigada, Olha, Raquel. a Raquel obrigada, também pessoal. curtiu. Alana, enquanto não vem algumas perguntas, tem já uma pergunta antes que a Camila, que teve que sair, ela deixou aqui e perguntou com relação à área de TI. Tu falaste muito sobre ter bastante vaga ainda, né? E como é que faz para preencher, então, essas vagas, e quem está começando, principalmente, está fazendo cursos da Mais Para Ti, está tentando participar do Impulsionar na South, né? Como é que essas pessoas podem chegar, então, nesse mercado sem ter medo de se arriscar numa área nova, principalmente quem vem de outras áreas? Não, isso é muito boa essa pergunta, né? Porque hoje todo mundo quer entrar na área de tecnologia. Então, realmente, para se destacar, tem alguns pontos que eu, Alana, enxergo como cruciais e principais, né? Um bom currículo e um bom LinkedIn descrito, né? Um bom currículo e um bom LinkedIn trazendo a história realmente da pessoa e o que ela gosta de fazer e o que ela já se enxerga, talvez, fazendo dentro da empresa. Criem projetos de GitHub, Bitbucket, como eu trouxe ali no bate-papo, já com algumas soluções, né, que esteja desenvolvendo, que esteja trabalhando, mostra o que está estudando, né? A pessoa precisa entender que o profissional que está ali lendo o perfil
né? Ele quer extrair o máximo de informações possíveis. Então, o que a pessoa conseguir colocar de fato, né, e mostrar o interesse e a área que talvez já esteja se encaminhando para iniciar é muito importante. Nessas iniciativas também eu vejo que dá um passo mais à frente, como mais para ti, porque as empresas mantenedoras, né, a Salsa já fez uma contratação, acho que ela está até aqui, ou estava antes, então as empresas elas estão interessadas nesses profissionais, né, que passam por esse filtro de conhecimento, que já tem ali um mínimo 2, 3, 4 meses de contato com a área técnica para conseguir contratar essas pessoas. Então eu vejo assim que a pessoa se vender é extremamente importante, né? E infelizmente o currículo do LinkedIn não mostra tudo que a pessoa é. Então o máximo que ela conseguir escrever de informações e o máximo que conseguir evoluir em projetos e estudos já ajuda bastante. Legal, Alana, obrigada. Chegou uma pergunta aqui também no privado da Vanessa. Ela perguntou o seguinte: tu falaste ali sobre minorias, por assim dizer, né? Então, mulheres, negros, pessoas com alguma deficiência, né? E é importante da gente ter essa diversidade também nas empresas. A diversidade ela pode ser uma vantagem na hora de tentar a contratação? Dá para reverter isso, usar a palavra minoria a nosso favor? A Vanessa está te perguntando. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, tá? Em relação à diversidade, mas o que as empresas também começaram a enxergar, existe dois pontos, né? Que é, sim, um papel social, porque as empresas entregam coisas para a sociedade. Então, eu, como uma pessoa dentro da sociedade, usufruo de produtos de tecnologia e eu quero enxergar pessoas iguais a mim dentro desses projetos, porque essas pessoas vão pensar como eu, né? E entregar a solução que eu preciso. Então, existe isso e existe, né, esse lado do negócio. Pessoas diferentes, né, pensam muito mais de forma assertiva do que perfis semelhantes que pensam a mesma coisa e não trazem inovação. Então, eu vejo que existem essas duas frentes hoje, tá? Que é a questão social, que precisa ser feito, né? Do impacto social e do negócio, né? Que é necessário pessoas... Hoje, eu estava, inclusive, falando hoje com o meu time, eu tenho pessoas totalmente diferentes, nenhuma pessoa é igual a outra. Isso me traz uma riqueza de dados para eu conseguir trabalhar do que pessoas que pensam como eu, né? E eu não faço nada de diferente. Então, eu vejo por esse lado. Muito legal. Acho que respondeu sim. Acho que ela mandou aqui dizendo que ela, como mulher, se ela poderia usar isso como um diferencial para ser contratada. Acho que tu contemplaste aí na tua resposta, era por aí mesmo. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Eu recebi um direct aqui. O José trouxe, tenho 46 anos, minha preocupação é ter oportunidades em empresas, tem que ser mais acolhedoras no sentido de oportunidades, porque hoje não é assim. Eu concordo, tá? Eu acho que existem muitos preconceitos ainda em muitas organizações, e eu acho que é preciso construir isso. Eu já vi exemplos, né, e tive exemplos muito próximos de pessoas que, enfim, não tem o que a gente coloca de padrão, né? Que padrão é esse? Nós não vivemos numa sociedade padronizada, então por que eu preciso colocar as pessoas numa faixa etária para conseguir trabalhar com tais e tais atividades, né? Então, acho que a gente precisa construir isso cada vez mais. Eu também vejo que muitas vezes os programas, assim, tanto o Mais Pra Ti quanto outros programas mesmo que as empresas criam, até voltados para essa questão da idade, questão de gênero, de raça, eu acho que é necessário essas pessoas também se apegarem nesses programas porque eles estão olhando para isso, né? Para não olhar as pessoas de forma discriminada. Assim. Então, eu acho que é importante mapear essas empresas, sabe? Isso já diz muito da empresa que talvez a pessoa não deva trabalhar, né? Então, acho que fica um ponto aí, ao mesmo tempo, de tristeza e atenção, mas que talvez deixe a pessoa mais confortável quando ela for iniciar, né, dentro desse projeto.
Não sei se tem mais algum outro comentário. Veio uma pergunta aqui da Marcele, como precificar o trabalho em TI? Boa. Eu acho que cada pessoa tem o seu preço, né? Então, é muito difícil também ter essa questão da precificação. Acho que o profissional ele precisa ser muito transparente, né? Olha, eu gostaria de, né, minha pretensão salarial é essa, estou aberta a negociações ou não estou aberta a negociações. E hoje as empresas de TI, elas têm uma possibilidade muito maior do que outros segmentos de a pessoa trabalhar com CLT, PJ, cooperado, enfim, né, dentro dessas modalidades de contratação do que outros segmentos, em que a gente sabe que não é muitas vezes possível, né, abrir esse leque de opções. Então, também tem essa questão de autonomia, da pessoa escolher como ela quer ganhar esse salário e essas empresas conseguirem atender essa expectativa, né? Tem hoje muitas pesquisas salariais de mercado, então acho que é importante também olhar o quanto os cargos, né, estão recebendo perante o mercado, perante o Estado, tamanho da empresa, então tudo isso influencia, né? O que talvez um dev júnior ganhe numa empresa menor não é a mesma coisa que ele vai ganhar numa multinacional. Então, a gente precisa ter esses cuidados assim, na hora de precificar o salário, né, de colocar o preço em relação ao trabalho. Então tá, Alana, agradeço muito aí a tua participação. A Marcele já agradeceu aqui também a resposta no chat. Obrigada, mais para ti só tem a ganhar com o envolvimento das mantenedoras, então obrigada South System também por nos emprestar essa profissional brilhante aí para conversar conosco e poder compartilhar conhecimento aí. Obrigada mesmo. Perfeito, eu que agradeço, só quero falar duas coisinhas, tá? Eu vou deixar aqui acho que as minhas redes, para quem quiser conversar um pouquinho a mais, né, porque às vezes o momento é um pouco curto, e também deixar alguns testes vocacionais para quem quiser fazer, que demonstra ali quais áreas da tecnologia as pessoas, né, dentro dos perfis de TI se sentem mais confortáveis e quais combinam mais com o perfil, tá? Então, acho que isso pode ajudar vocês nesse processo. Bacana, a gente pode colocar depois também no blog da Mais Pra Ti os links para os testes que tu vais deixar, e aí todo mundo pode encontrar lá o conteúdo, e lembrando que o nosso webinar vai estar também no YouTube, em breve da Mais Pra Ti, e a gente se encontra daqui 2 semanas para mais um webinar daí sobre criatividade e inovação. Então, não dá para perder, pessoal. Obrigada a presença de todos e obrigada de novo, Alana. Capaz, eu que agradeço. Vou deixar os links aqui.